Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou o Reginaldo Diniz, estou aqui com a aula 3 do português do zero. É uma aula bem básica, tá? Para que todos tenham uma base forte para responder as questões de prova de guarda municipal, do concurso para guarda civil municipal, tá ok? Vou repetir novamente, aula básica, para quem precisa, tá ok? Falo de maneira simples, clara, objetiva e comum. Não uso termos técnicos, não ensino de forma avançada, tá ok? Esse aqui é para quem realmente tem dificuldade em português. Essa aula é para quem tem dificuldade em português. Quem já sabe português vai aprender mais com professoras avançadas que falam daquela maneira avançada. Eu falo de maneira simples, comum, objetiva. Meu objetivo aqui sempre foi e sempre será ensinar você a colocar o X no lugar certo. Ao se deparar com uma questão, não sei o que está acontecendo nessa questão aqui. Estudei tanto, cheguei aqui, não sei nada aqui. Poxa, mas eu assisti a aula do Diniz, agora vou usar as técnicas que ele usa para chegar ao X no lugar certo. Passa quem acerta mais questões. Então meu objetivo aqui, mesmo no português, é esse. Vou te ensinar uma base de português, que é a base que eu tenho, tá? E com essa base, você vai conseguir se virar no mato sem cachorro, tá ok? Então essa aula aqui é para quem é fraco em português, tá ok? Vamos do básico forte, uma base forte, até o avançado necessário para o concurso da Guarda Municipal, Civil Municipal, tá ok? Não vou ensinar coisas aqui que não precisamos aprender. Então meu objetivo é sempre esse, focado, conteúdo de prova, tá ok? Básico bem feito, conteúdo de prova, X no lugar certo, se virar no mato sem cachorro, esse é o meu objetivo, tá ok? Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui, para não atrapalhar a aula. Eu já separei um slide aqui, tá? Não vou usar todo ele, eu separei um slide. Estou aqui com a frase a professora, deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui do lugar. Tá aqui. Acho que fica melhor assim, né? Deixa eu ver onde que eu tô ali. Tô fora da tela. Tá lá. Opa. Cadê? Tá aqui. Ó. Aula 1, 2, essa é a 3, tá? Ai, tudo que eu fui passando pra vocês, me dando uma pontada, tudo que eu fui passando pra vocês tem um fundamento, tá? Tem um fundamento. É a base para chegarmos no X correto, no X da questão. A. Tá aqui, lembra? Frase aqui, ó. A professora dedicada chegou. Ó, a professora dedicada chegou à escola com entusiasmo. Beleza? Você já aprendeu o que é o a? O que é o a? É o artigo comum. Lembra? A é o artigo comum. A, o, né? Os, as. Se for uma, se tiver o M lá, lembra? É incomum, né? Deixa eu voltar aqui no meu site. Tô aqui no meu site aqui, ó, concursopoliciamunicipal.com.br. Tá lá, português do zero, entra lá. Se você estudou aqui, já assistiu umas 2 aulas, você sabe o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um artigo, né? Você já sabe. Nessa aula de hoje, eu vou ensinar vocês a responder isso aqui em prova. Em questão de prova, tá? Em questão de prova. Então, vamos aqui recapitular, tá? Substantivo, nome das coisas, lembra? Substantivo comum, se escreve com letra minúscula, tá? Substantivo próprio, letra maiúscula. Curitiba, Reginaldo, Brasil, são substantivos próprios, né? Substantivo concreto, aquilo que existe, mas mesmo assim pode ser uma fada, pode ser um anjo, porque todos imaginam que na mente das pessoas sabem que esse negócio aí existe. Então é o substantivo concreto. Substantivo abstrato, sentimentos, né? Ideias, né? Esperança, justiça, tristeza, alegria, são substantivos abstratos. Então abstrato, sentimentos, esperança, tristeza, justiça, são abstrato. Concreto, mesa, cadeira, roda. Substantivo concreto. Substantivo próprio, escreve com a primeira letra maiúscula.
Substantivo comum, escreve com a primeira letra minúscula, tá ok? Tá aqui, ó, pra vocês. Deixa eu ver se é o meu Totoro que tá aqui. Totoro. Não é a ventania que tá aqui hoje. Tá uma ventania aqui hoje, o que estou vendo? Então tá aqui, artigo, muito importante para a aula de hoje, tá? Vou deixar aqui nessa página, artigo. Comum, né? O, a, os, artigo definido, tá? Artigo definido. Artigo indefinido. Um, uma, uns, umas, beleza? Por que é indefinido? Quando eu falo umas pessoas, eu não estou falando a quantidade de pessoas, estou falando umas, né? Umas pessoas, tá indefinido. Um homem, é um homem, mas não está definido quem que é um homem, né? Quando eu falo o homem, a mulher, já está mais definido. Estou dando, né? O homem, a mulher, o cachorro, o homem branco, o homem negro. Então estou definido, né? Quando eu falo um homem branco, é um homem branco, não está definido. E aqui tem o pulo do gato, tá? Quando tem aquelas palavras também assim, algumas. Estou falando de maneira bem grosseira, gente, tá? Pode ser que tenha outra característica. Estou falando da maneira que você vai entender. Algumas, ó, porque tem umas aqui, né? Algumas, alguns. Você concorda comigo que é indefinido também? Algumas, alguns, todos, todas, umas, né? É indefinido, uma. Então sempre presta atenção que vai ter o M aqui, ó. Isso daqui é a parte primitiva das palavras, né? Algumas é um derivado de umas, né? Então também é indefinido. Todos, o que é todos pessoas? Todas as pessoas? Todas, todos, é meio indefinido, né? Não tá um negócio em 10 pessoas, não é um negócio definido. São todas, são todos, é um negócio mais definido. Então, presta atenção que palavras todos, todas, umas, uns, alguns, algumas, são indefinidos. Isso aqui vai ser muito importante para nós, tá? Principalmente na situação de crase. E aqui é o artigo definido. O artigo não é como uma apresentação, né? O homem, a mulher, e também pode ser uma preposição quando ele está no meio, porque ele liga uma coisa assim, ele liga as palavras. Ele também pode ter uma característica de preposição também, tá? Então isso aqui nós vamos aprender na prática, vou passar na prática para vocês. Vou deixar aqui essa página aqui, tá? Tá no meu site lá, entrem lá, concursopoliciamunicipal.com.br, na aba Português do Zero, tá lá para todos estudarem. Cadê o que eu preparei? Tá aqui, ó, tá? A professora dedicada chegou à escola com entusiasmo. Nós já sabemos que o ali é um artigo, né? Ó, o aqui é um artigo. Professor, o que que é? É o nome daquela mulher que dá aula, que está lá na sala de aula, e é feminino. Então é um substantivo, né? Nome das coisas, substantivo. Artigo, substantivo, porque é o nome das coisas. E o que que dá característica ao nome das coisas, o que que é? É o adjetivo, né? O adjetivo dá característica às coisas. Então, a professora dedicada. Dedicada é a característica da professora. Então, é o adjetivo. Então, você já aprendeu o que que é um artigo. Esse aqui é o artigo... Eu sempre esqueço, cara. É o artigo definido, né? Artigo definido. E o indefinido, tá? Então, o artigo definido... Esse aqui é o artigo definido. Artigo definido. Professor é o substantivo, é o nome daquela mulher que dá aula. Dedicado é a característica dela, então o adjetivo. Chegou, quem chega, chega. Para chegar você tem que se movimentar, entendeu? Então chegou é um verbo, né? Fenômeno da natureza, ação, movimento. Então chegou, para chegar em algum lugar, você chega, você chegou, chegará, exige movimento, exige ação, né? Ou fenômeno da natureza é um verbo. Então você já aprendeu que isso aqui é um verbo, você já aprendeu que isso daqui é um adjetivo, você já aprendeu que isso daqui é um substantivo, porque é o nome das coisas, e aqui você já aprendeu que é um artigo comum, não, eu sempre confundo, artigo definido, né? E aqui é um artigo indefinido, tá? O artigo indefinido hoje vai ser muito importante para nós, tá? Aí aqui tem um A com crase, ele é um artigo igual esse daqui, porém ele está aqui no meio, fazendo uma ligação de uma palavra a outra. Então ele se torna tipo uma preposição. O papel da preposição é esse, ligar uma palavra a outra. Então aqui ele está fazendo um papel meio que de preposição também e de artigo, tá? E ele tem uma crase. Quando ele tem uma crase, já expliquei para vocês que na aula passada, um resumo rápido, que
A crase nada mais é do que essa palavra aqui com um A e essa aqui com um A. É uma burrice isso daqui, gente, no português, mas infelizmente é assim que funciona o português. Você tem que entender que chegou a escola, né? Não chegou o escola, chegou a escola. Então aqui esse chegou, você tem que entender que ele tem um A. Ele precisa de um A. Chegou a algum lugar, então ele precisa de um A. Então esse chegou, ele tem um A. Beleza? Ele tem um A embutido nele ali. E a escola tem um A embutido na escola também. E por ter um A embutido aqui no chegou e um A embutido na escola, vira o sinalzinho de crase ali, que é o acento agudo. Não recordo agora, depois eu vou pesquisar aqui, tá? Que vira a crase, tá ok? Então, por essa palavrinha ter um A embutido aqui e a outra ter um A embutido, vira a crase. Agora eu vou te explicar o porquê que eles têm esse bendito A embutido, tá ok? Para saber se aqui vai crase ou não vai crase, eu tenho que fazer assim, tá? Vou falar para vocês da maneira mais simples. Eu marco aqui e marco aqui, tá? Digamos que a pergunta de prova seja assim, preencha a lacuna, né? Seria aqui não ter o A com crase ali. Preencha a lacuna com A ou A com crase. Aí você fala, poxa, e agora? Como que eu vou saber se ali é um A com crase ou se é um A sem crase, tá? Você vai fazer assim, você vai chegar, vai marcar a palavra antes da lacuna ou antes do A, tá? Vai marcar e vai marcar a palavra depois. Aí você vai começar pela segunda palavra, né? A palavra depois da lacuna, que vai ter uma lacuna, né? Aí você vai olhar, a primeira coisa que você vai olhar é se escola é verbo, tá? Primeira coisa, você vai olhar se a palavra após a lacuna ali é um verbo. Ou após o A, né? É um verbo. Se ele for um verbo, já não tem crase. Guarda isso aí pra você. Se não tem verbo, já ganhou a questão. Não tem crase, tá? Escola é verbo? Escola é movimento? É ação? É fenômeno da natureza? Escola? Não. Escola é um prédio, né? Uma casa. Escola é um negócio físico. Não é. É o nome do lugar onde se dá aula, né? O nome onde as crianças vão assistir às aulas. Então, escola é o nome de uma coisa. Então, escola é substantivo, beleza? Então, escola não é um verbo. Beleza. A segunda coisa que eu verifico é se depois do A, da lacuna ali, tem um artigo indefinido. Indefinido. Por isso que eu falei a importância dos artigos lá indefinidos, tá? Tem o definido, que é o, a, os, as. É definido. Aí os indefinidos tem o M, lembra que eu falei pra vocês? Umas, uns, algumas, alguns, todos, todas. É indefinido. Você concorda comigo que todos é indefinido? Tô falando de maneira simples que cai em prova, tá? Nem sei se todo ou todas é artigo, tá? Mas tô dando um exemplo porque eles são indefinidos. São palavras, tá indefinidos, palavras indefinidas, tá? Então eu verifiquei ali, ó, verifiquei se essa palavra escola aqui é verbo. Não é verbo, beleza. Se fosse verbo, já era sem crase. Se fosse um artigo indefinido, uma, uns, ó, chegou a, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Chegou a, deixa eu pôr em maiúsculo. Uma escola. Aqui já não vai crase. Porque uma é um artigo indefinido. Uma escola é qualquer escola, é indefinido, né? Chegou a uma escola. Então aqui automaticamente não teria crase, tá? Chegou a alguma escola. É indefinido ali já também. Depois do A aqui, ó, é indefinido. Então aqui esse A já não tem crase. Então eu verifico isso. Eu verifiquei se essa palavra aqui é verbo. Não é verbo. Beleza. É indefinido? Opa, esse aqui é indefinido. Então já não tem crase. Você está entendendo? Você vai ter que fazer assim, essas verificações assim, ó. Primeira coisa para responder essa questão. Você marca a primeira palavra depois do cargo que você precisa e uma antes. Aí você vai verificar depois. É verbo? Não é verbo. Beleza. É artigo indefinido? Não é artigo indefinido. Beleza. É masculino a palavra? A escola ou o escola? Não, é feminina. Então não é masculino. Beleza? Aí agora eu já sei que a palavra é feminina. Então tem chance de ter crase. Se essa palavra aqui depois da lacuna ou do A for, grava. 3 coisas, é importante. Vai te defender na prova. Vai te defender na prova.
é verbo, é masculino ou é indefinido. Se for indefinido, vou falar assim palavra mais fácil, não vou nem falar artigo, vou falar indefinido. Para você saber que algumas, todas, também é indefinido, tá? Isso aqui é questão de prova. Eu olho se é verbo, eu olho se é indefinido e eu olho se é masculino. Se for um desses três, já não tem crase. Passo para a próxima, não tem crase. Beleza? Agora eu olhei ali, realmente não é verbo, não é indefinido e não é masculino. É feminino. Opa, então pode ser que tenha crase. Aí eu falo a escola ou o escola. Ah, eu falo a escola, então tem crase. Então tem um A. Não, desculpa, não é tem crase. Tem um A aqui, ó. Na palavra escola vai ter um A. Aí eu reservo esse A aqui, tá? Se nesse chegou eu chegar à conclusão que também tem um A aqui nessa palavra, aí vai ter crase. Porque ele dá a junção de A com A. Tá ok? Então aqui eu cheguei à conclusão que tem um A aqui nessa escola, tá? Aí eu vou para a próxima palavra antes da crase lá. Eu falo chegou o escola ou eu falo chegou a escola? Eu falo chegou a escola. Então é um A. O chegou precisa de um A. Fácil nessa outra aqui, né? E eu uso assim. Chegou a escola ou chegou o escola? Chegou a escola. Opa, então tem um A. E se eu falar assim sem o A, só chegou escola, chegou escola. Chegou escola ficou ruim. Agora se chegou escola ficasse bom, chegou escola ficasse bom, não teria A aqui, ó. Tá? Então nessa palavra que vem antes da crase, eu faço dois testes. Eu falo ela pulando o A. Chegou escola. Se ficasse legal, aqui não precisa de A. Mas como não ficou legal, vai precisar de um A, ou de um O, ou de AL, né? Alguma coisa assim. Vai precisar de uma preposição, de um ligamento. Essa palavrinha que vai no meio ali, que é a ligação, é a preposição, entendeu? Chegou escola, ficou faltando a preposição, ficou faltando aquilo que entrou no meio ali. E o artigo e a preposição são bem parecidos, tá? Então falta um dos dois ali. O artigo ou a preposição, digamos assim. Então, chegou escola, não ficou legal, aí eu faço, chegou a escola, opa, chegou a escola, ficou bom. Chegou o escola, chegou o ficou ruim. Né? Então ali precisa de A. O chegou também precisa de A. Então aqui vai ter um A. Então eu cheguei à conclusão que vai ter crase. Porque a crase, o que é? O acento grave, se não me engano, a crase. O nome do acento ali é acento grave, tá? Vai ter que ser um A com acento grave. Vai ter que ser um A, vamos falar crase, né? Porque são dois As. Tem um A no chegou e tem um A no escola. A escola precisa de um A e o chegou precisa de um A. Então é A com crase. Entendeu? Mais ou menos? Vamos para mais um exemplo, tá? Vamos para mais um exemplo e já vamos para o exercício. Vou fazer essa de baixo aqui, ó. O aluno interessado foi à biblioteca para estudar. Como que eu vou saber se ali, ó, já tem crase ali, né? Mas como que eu vou saber se ali tem crase ou não? O que eu faço? Eu marco a primeira aqui e marco a segunda aqui. Começo pela segunda, tá? Porque aqui já me elimina algumas coisas. Biblioteca é verbo? É movimento, ação, fenômeno da natureza, biblioteca? Não, biblioteca não é verbo. Biblioteca é um negócio sólido, é uma casa lá que é destinada a guardar livros lá, emprestar livros, local para leitura. Então, biblioteca não é verbo. Biblioteca é indefinido? Um artigo indefinido? Uma, uns, a todas? Não, biblioteca é definido, tá? Biblioteca é masculino? Eu falo a biblioteca ou o biblioteca? Não, eu falo a biblioteca. Então não é masculino. Então beleza, pode ser que tenha classe. Tá? Então, a biblioteca. Então feminino pode ser que tenha classe. Então aqui vai ter um A. Tá? Beleza? Agora eu preciso saber se esse foi também precisa de um A. Eu falo foi biblioteca? Ou eu falo foi a biblioteca? Ou eu falo foi o biblioteca? Eu falo foi a biblioteca, né? Se eu falar foi biblioteca fica ruim. Então ele precisa de uma preposição de uma ligação. Então ele vai precisar de um A ali, né? Não é o O. Ele vai precisar de um A. Se ele precisasse de um O, não seria um A, né? Então ele foi a biblioteca, ele precisa de um A. Então aqui também tem um A. Então eu presumo que realmente aquele Azinho do meio ali é com crase, porque o A com crase são dois As
numa palavra só. Com acento grave ali, né? São 2 As numa palavra só. Então, essa é a crase. Captou? Como que eu faço para achar que é crase? Captou? Se não captou, vai captar na prática agora. Que agora nós vamos para o exercício, tá? Exercício de prova, tá? Aqui eu tenho outros exemplos, tá? Que eu coloquei aqui, cadê? Aqui outros exemplos. Eu não vou perder tempo com isso aqui. Vou para a questão, tá? Questão do Banco do Brasil. Não fui eu que inventei essa questão. É uma questão que eu retirei de uma prova do Banco do Brasil, tá? Vai cair na sua prova uma questão parecida com essa, tá? Vai cair na sua prova uma questão parecida com essa e você vai ter que responder uma questão parecida com essa. Bem parecida com essa. Beleza? Já estou profetizando para você aqui. Vai ter uma questão das 40 questões da sua prova, uma delas vai ser bem parecida com essa. Banco do Brasil. Tirei do Banco do Brasil essa daqui, tá? Não me roubo, tá? Não fico vendo o gabarito, eu vou fazer junto de vocês. Então aqui, ó. Opção que preenche corretamente as lacunas. Isso daqui é só o enunciado, né? Opção que preenche corretamente as lacunas. Beleza? Aí eu vou ter que preencher aqui, ó, tá? Vou ter que preencher ali. O gerente dirigiu-se, lacuna, sua sala e pôs-se, lacuna, falar, lacuna, todas as pessoas convocadas. Aí aqui eu tenho a, os, as. Quando é questão de matemática, eu tô aqui para ensinar vocês a pôr os X no lugar certo, tá? Quando é questão de matemática, eu venho aqui, já pego a parte do meio aqui, o número do meio, faço uma conta ao contrário para chegar no que está pedindo aqui. Nesse caso aqui, existia uma técnica de chute. Lembra? Antigamente o pessoal usava bastante. Acabou, que lá não existe mais, tá? Tem que estudar. Aí você tá vendo aqui, vamos ver aqui, ó. Aqui tem um A com crase, aqui tem um A com crase, aqui não tem, aqui tem um A com crase, aqui tem um A com crase. Então, se eu fosse usar a técnica de chute, eu chutaria que a última aqui, ó, é um A com crase. Tá bom? Seria beleza? Beleza. Mas eu não tô aqui para ensinar você a chutar, isso aqui não funciona mais, tá? Eu vou te falar, se você tem na cabeça que às vezes isso aqui funciona, não funciona mais. Tá ok? Não funciona mais. Não funciona mais. Eu vou ensinar você aqui a saber pelo menos uma ou duas aqui, ó, correta, para que você consiga ficar só entre uma ou outra. Mas, como o português é meio exato o negócio, assim como a matemática, nós vamos colocar o X no lugar certo, tá ok? Eu vou ensinar você, você vai sair dessa questão sabendo fazê-la, tá? Vamos começar da maneira que eu ensinei, uma por uma. Lembra, ó, tem a lacuna aqui, o que, que eu faço? Marco a palavra após e marco a palavra anterior. Aí eu venho na palavra após. Beleza? E primeira coisa que eu verifico dela, se ela é um verbo. Primeira coisa. Se aqui for um verbo, aqui já é um A sem crase. Acabou, já passo para a próxima. Viu que bacana? Primeira coisa que eu faço, eu marco a primeira palavra e a segunda. Olha a segunda se é verbo. Se aqui for um verbo ou for uma palavra masculina, já é um A sem crase. Tá? A masculina, se não me engano, é raro, raríssimo, a palavra masculina que vai crase. Acho que é raro, não sei se existe. Me parece que existe uma aí que eu não sei qual que é. Mas, primeira coisa eu verifico se essa segunda palavra aqui é verbo. Sua é movimento? Não, né? Sua tá falando, alguma coisa possessiva, né? Um pronome possessivo, alguma coisa assim. Eu não sei o que é sua, beleza? Sua é fenômeno da natureza? Não é. Então sua não é verbo. Eu já sei, eu não sei o que é sua, mas eu sei que sua não é verbo. Eu tô aqui para verificar se é verbo, não é verbo. Sua é indefinido, é o artigo indefinido lá que o Diniz falou? Sua tá mostrando alguma coisa. É sua, né? Então não é indefinido, beleza? Não é indefinido, poxa. Sua é masculino ou é feminino? Se for masculino, já não vai ter crase. Então, deixa eu ver. O sua ou a sua? Puxa, é a sua. É a sua. Então, não é verbo. Não é indefinido, artigo indefinido. E não é masculino. Então, tem um A aqui, porque eu tenho que falar a sua. Eu não falo o sua. Então, aqui é um A. Tá? Aqui tem um A. Se aqui a palavra dirigiu-se tiver necessidade de um A também,
Daí aqui é um A com crase. Entendeu a pegada? Já verifiquei aqui, não é verbo, não é indefinido e não é masculino. Guarda isso aí, ó. Indefinido, artigo indefinido, verbo e masculino. Isso aqui vai te ajudar em quase todas as questões, tá? Vai te dar um norte nas questões de português, tá? Aqui já tem um A. Já verifiquei que isso aqui é necessário um A. Agora eu vou ver se aqui vai ter um A também. Se aqui também for necessário um A, aí aqui é A com crase. Dirigiu-se sua. Dirigiu-se sua. Fica bom falar assim? Dirigiu-se sua. Não, né, gente? Tá faltando uma preposição ali no meio, um negócio que faz a ligação. Dirigiu-se o sua. Precisa? Dirigiu-se o sua. Ficou legal? Não, né, gente? Dirigiu-se o sua, não. Então o que vai dar certo ali? Dirigiu-se a sua, né? Dirigiu-se a sua. Ficou bom. Ficou bom. Então, aqui é necessário um A. Porque ele não consegue pular direto lá, ó. Dirigiu-se sua. Aqui precisa de um A também. Então, aqui automaticamente vai ter um A chocado um com o outro, que aí ele vira uma crase. Tá lá? A com crase. Entendeu? Aqui precisa A. E aqui precisa A. Então aqui vai virar um A com crase. Beleza? Ó, você já aprendeu um norte aqui. Ó. Você já sabe que ali tem crase. Como nós estamos respondendo questão de prova, eu já ensinei vocês. Não crie dúvidas para si mesmo. Eu já confirmei que aqui é um A com crase. Eu consegui achar, estou convicto que é um A com crase. Então, onde tem A sem crase, eu já risco. Ó, um A sem crase, eu já risco. Um A sem crase, eu já risco. Estou limpando a minha casa, tá? Estou limpando a minha casa. Vou para a próxima. Tô devagar, pessoal. Estou falando de maneira simples. Português básico do zero, tá ok? É para quem precisa. Quem é avançado não precisa assistir essa aula aqui. E vai perder porque não vai pôr o X no lugar certo. Estou ensinando a pôr o X no lugar certo também, tá? Não é só o português. Estou ensinando a pôr o X no lugar certo. Ó, já ensinei que daí risca aqui. Já não cria dúvida. Por quê? Porque eu tenho certeza que aqui é com crase. Eu acho, a minha certeza que aqui é com crase. Não crio dúvida para mim mesmo, né? Pôs-se, marco aqui, porque está a palavra antes da lacuna. E falar, marco a palavra depois. Começo pela segunda. Daí que eu faço aquela pergunta que é a primeira que eu faço. Verbo. Falar é uma ação? Eu estou falando, eu estou exigindo esforço, né? É uma ação, é um movimento. Movimento minha boca para falar. Eu tenho que fazer movimento, é uma ação. Falar é uma ação. Então, falar é um verbo. Maravilha! Aqui é um A sem crase. Simples, não vou nem perder mais tempo. Já achei um verbo após ali, a segunda ali é um verbo. Não se vai crase antes de verbo. É um indefinido, isso e aquilo. Se fosse também, não vai crase. É masculino, geralmente não vai crase também. Então aqui, ó, já passei para a próxima. O que eu faço? Eu vou olhar lá. A com crase, A sem crase. Aqui é tudo com crase, já está fora. Aqui pode ser. Aqui pode ser também. Beleza? Ó, já estou entre duas só. Duas apenas. Beleza? Isso aqui é macete de prova, gente, tá? Agora eu vou aqui, ó, para a próxima lacuna. Já está marcado aqui o falar. E eu marco todas. Começo pelo todas. Todas é um verbo? São 3 perguntas que eu faço, tá? Todas é um verbo? É uma ação, um fenômeno da natureza? Todas. Não, né? Todas está indicando alguma coisa, né? Não é um verbo, não é uma ação. Não é um fenômeno da natureza. Todas, beleza. Não tem como movimento. Todas não existe para verbo. Não é verbo, beleza, não é verbo, tá? Aí eu faço a segunda pergunta. Todas é um artigo indefinido, umas, uns, algumas, todos, todas.
Opa! Todas. Quando eu falo todas, está definido o que é todas? Todas é todas. Assim, é um negócio meio indefinido, né, gente? Guarda pra vocês isso daí, ó. Indefinido. Opa! É indefinido. Eu acredito que seja indefinido. Se todas é alguma coisa indefinida, não vai crase. Pronto, acabou minha questão aqui. Coloco um A sem crase. Aí eu vou lá e olho. Opa, aqui tem crase na última. Então, essa aqui é errada. Só me resta a alternativa correta, a Charlie. Passo para a próxima. Ganhei a questão, ganhei um ponto. Porque você aprendeu a identificar. Não aprendeu? Se você não aprendeu, vamos fazer mais uma ou mais duas. Tá? E aos poucos você está entendendo o que é uma preposição. A preposição é aquela ligaçãozinha lá que tem assim na palavra lá. Depois nós vamos estudar mais a preposição, mas aos poucos você vai começar a entender o artigo, a preposição, tá? Tá aqui, ó. Verifiquei aqui se é um verbo primeiro. Poxa, não é verbo. Ó, verifiquei se aqui é verbo primeiro, não é verbo. Beleza. É um indefinido, um artigo indefinido. Poxa, não é. Sua não é um artigo indefinido. Verifiquei se é masculino. A sua ou o sua. É a sua, é feminino. Então pode ser que tenha crase. E aí eu falo assim, a sua ou falo o sua? Eu falo a sua. Então aqui é para ter crase, aqui é para ter um A, beleza? Então aqui tem um A. Aí eu venho aqui, dirigiu-se sua. Dirigiu-se sua, tá faltando a preposição no meio ali, a ligação, né? Dirigiu-se o sua, não dá certo. Dirigiu-se a sua, tem que ser dirigiu a sua. Então aqui também tem um A. Então tem A com A, dá o choque aqui, vira com crase. Aqui verifiquei é um verbo, ponto, já não precisa crase. Aqui eu verifiquei é verbo, não é verbo. É indefinido? Poxa, todas é um negócio indefinido, então não vai verbo. Cheguei, a resposta correta é a Charlie. Algo que era difícil ficou fácil. Vou pro gabarito, tá? Essa aqui eu tenho certeza que tá correta. Tá aqui, ó. Charlie. Resposta correta é a Charlie. Tem a explicação, tá? Não vou perder tempo com vocês na explicação, porque eu já estou explicando a vocês. Tá ok? Tá aqui, ó. Resposta correta, a Charlie. Acertamos. Questão do Banco do Brasil, questão de prova do Banco do Brasil. Vamos para a próxima agora. Agora você vai ter que responder essa aqui. É da banca Crescem, que eu peguei isso daqui. Eu não inventei isso daqui, tá? Eu não inventei isso daqui, eu peguei da banca Crescem. Deixar assim fica melhor. Dá um pause e vê se você consegue responder. Pega um caderno, anota, vê se você consegue responder essa daqui. Beleza? Respondeu? Vamos embora. Como que eu ensinei pra você? Marca a palavra anterior e a palavra posterior. Primeira coisa, vou verificar se isso daqui é um verbo. Máquina é uma ação, movimento, fenômeno da natureza? Não. Já sei que máquina é um substantivo, é o nome daquele negócio, é uma máquina, né? É o nome de uma coisa. Então máquina não é um verbo, beleza? Máquina é indefinido, é um artigo indefinido. Primeira coisa que eu faço a pergunta, eu não falo nem artigo, eu falo, é indefinido? Não é. É um artigo indefinido? Uma, uns, alguns, algumas, todos, todas, coisas indefinidas? Não. Máquinas, máquina, né? Máquina, eu falo a máquina ou falo o máquina? Eu falo a máquina. Então essa máquina aqui bendita é feminina. Então me dá a entender que tem um A aqui, tá? A máquina. Eu não falo o máquina, tá? Me dá a entender que tem um A ali. Agora eu vou pro sentou-se, né? Sentou-se máquina. Consigo deixar a palavra legal falando assim, sem nada no meio? Que sentou-se máquina. Não consigo, né? Então tá. E agora eu testo assim se eu consigo falar sentou-se o máquina. Sentou-se o máquina. Sentou-se ao máquina. Ao o máquina. Sentou-se o máquina. Não fica legal. Né? Sentou-se a máquina. Ficou legal. Então aqui precisa de um A.
Então, se aqui precisa de um A e aqui precisa de um A, aqui é um A duplicado, né? O A com crase. Eu acho que fala acento grave, não recordo agora. É um A com crase, tá? Então, ali vai um A com crase. O que eu já faço, gente, na minha prova? Eu tenho certeza que aqui é um A com crase. Tenho certeza, tá? Eu vou lá. Qual não tem crase no começo, eu já arrisco. Só tem uma, ó, que não tem crase. Viu aquela lógica de querer chutar quais que tem mais marcado também não funciona mais? Outra prova de outra banca, tá? Aquela foi do Banco do Brasil. Essa aqui é dessa Crescem, que eu não conheço essa banca aí, tá? Ó, essa aqui, a única que não tinha crase, que é sem crase no começo, essa da Bravo, já arrisquei, tá ok? Vamos para a próxima. Posse, né? Posse. E posse, né? E posse, né? Aqui, ó. E posse. Esse é uma preposição, tá? Posse, reescrever. Marco as duas palavras aqui, ó. Tô pegando o E junto aqui porque talvez precise. E posse, né? Reescrever. Tá? Reescrever é um verbo. Reescrever, caramba, cara. E agora, hein? Quem reescreve. Reescrever é um verbo. É um movimento. É uma ação. Para reescrever eu preciso fazer uma força. Puta, é uma ação, cara. Caramba, cara. É um verbo. Reescrever é um verbo. E agora? Tenho certeza se é um verbo? Eu acho que é um verbo reescrever, hein? O que você me diz? Reescrever é uma ação? É, né? É um movimento? Reescrever é um verbo. Então aqui é um A sem crase. Olha as respostas. Qual que é a segunda? É sem. Aqui é crase, crase, então não me serve. Aqui é crase, 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 não me serve. A resposta correta só pode ser a delta. Mas eu fiquei com dúvida, porque eu não tenho certeza se reescrever é verbo ou não. Me bateu uma dúvida, tá? Reescrever é indefinido? Não, né? Ele está definindo que está reescrevendo, né? É masculino? Falo o reescrever ou a reescrever? Tanto faz, né? O reescrever ou a reescrever, depende do contexto, sei lá. Fiquei em dúvida nessa daqui, daí eu vou para a última, vou olhar a última, tá? Vou olhar a última. Fiquei em dúvida aqui, mas eu acho que é verbo. Como a questão vale a minha vida, tá? Eu vou dar uma olhada na próxima. Uma. Aqui, entre a primeira questão que eu olho, uma é verbo? Não. Uma é indefinido, artigo indefinido? É. Lembra? Uma, uns, umas. Então aqui é um A sem crase. Então, aqui continua correto. Sem crase, sem crase. E aqui, sem crase. E aqui, com crase, com crase. Mas, como eu sei que o reescrever, eu vou jogar minhas fichas que reescrever é uma ação. Para reescrever, precisa de movimento, reescrever é um verbo. Então, minha resposta está correta aqui como delta. Beleza? Vamos conferir lá. Resposta correta, delta. Tá vendo, pessoal? Basta seguir essas norminhas que eu estou passando para vocês. Vocês vão conseguir se defender, gente. Tem mais a fundo a crase? Tem, mas é concurso de nível superior. Nós estamos fazendo concurso de nível médio. Tá? Eu estou passando para vocês o conteúdo de concurso de nível médio. Concurso de nível, concurso polícia municipal. Tá ok? Nível superior tem outros macetinhos da crase, lá outras enrolação.
Isso aqui é conteúdo que cai na tua prova. Não vou passar para você algo avançado, para fazer você perder tempo, estudar coisa que não precisa. Vou te passar as armas que você precisa para se defender, tá ok? Concurso nível médio, tá ok? Guarda Municipal, Polícia Municipal, tá ok? Vamos lá, outra questão. Banca FGV, tá? Não fui eu que inventei, questão existe de concurso. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase, né? Que é o acento grave, acho que daqui a pouco eu vou pesquisar, cara. Tá? Vamos ter que achar o que está correto, tá? O que está correto. Agora é mais difícil um pouquinho, tá? Aí eu tenho aqui, ó. A, B, C, D e E, tá? Cadê a crase? Tá aqui. Então eu marco a posterior e marco a anterior, tá? Beleza. Alguém, que é a segunda palavra depois da crase ali, é um verbo? É um movimento, uma ação? Não. Alguém é indefinido? Alguém é alguma coisa indefinida? Cara, é, né? Alguém é indefinido. Se alguém é indefinido, essa crase que está no lugar errado. Caramba, gente, será que tá tão fácil assim? Caramba, cara, seguiu o padrão que o Diniz ensinou lá. Será que tá tão fácil assim já na primeira? E agora, gente? Tô na dúvida. Vou criar dúvida pra mim ou vou pra próxima? Marco essa como verdadeira ou olho todas? Se durante a prova você criou dúvida pra si mesmo, falou, poxa, tá muito fácil, acertei na primeira já aqui. Você faz um ponto de interrogação nessa questão aqui, deixa ela marcadinha ali e segue para as próximas. Se no final da tua prova sobrou tempo, são 4 horas de prova, com 3 horas, 2 horas e meia você terminou a prova, aí você volta nessa questão aqui e dá uma olhadinha nas outras. Tá aqui as pessoas, marca referiu. Confere, vê se está correto, está correto. Tem tempo, né? Se você terminou a tua prova, deixou marcadinho antes de passar para o gabarito, que o gabarito passa de uma vez só, tá? Você vem aqui, na que está com o ponto de interrogação, que você deixou ali, e confere se você criou dúvidas para si mesmo. Aí você viu essa aqui, beleza, aqui tá certo, esse daqui, esse daqui é mesmo, tá no plural, pessoas tá no plural e o as tá no plural e é com crase. Pessoas é masculino, pessoas não é verbo, pessoas não é pessoas indefinido. Poxa vida, cara. Pessoas é indefinido também. É alguma coisa indefinida. Ele é um artigo indefinido. Poxa, olha, ainda bem que eu voltei. Ainda bem que eu voltei. Tá? Então eu vou conferir isso daqui. As pessoas. Ou é os pessoas? É as pessoas. Verbo indefinido masculino. Não é masculino, então aqui vai um A. Tá? Eu consigo falar referiu pessoas, ou eu tenho que falar referiu os pessoas, não dá certo, eu tenho que falar referiu as pessoas. Então aqui vai um A também. Então aqui tá certo, porque tá no plural, né? Aqui é pessoas, tem um Szinho, tá no plural, então isso aqui tá certo. Beleza, isso aqui tá certo, ufa. Tá certo, tá? Vou pra próxima. Cadê a crase? Tá aqui, eu coloco uma, coloco o aludem. Cara, quase que eu errei essa questão, hein? Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o uma é um artigo indefinido. Então a resposta errada aqui... Opa, cara, olha a confusão. Ainda bem que eu deixei marcado aqui, eu fui ver. Eu tô procurando a correta, essa aqui tá errada. E essa aqui tá correta, essa aqui tá errada. Então deixa eu riscar essa aqui. Ó, porque o a com crase não se usa antes do artigo indefinido. E uma, lembra? Umas, uns. Uma eu tenho certeza que é indefinido. Então é certeza que isso aqui é errada. Você está vendo por que você faz marcações na prova?
Porque você, no momento de prova, você está bitolado. Responder a questão correta, incorreta. Então você tem que sempre rever, tá? Eu marquei a correta e aqui eu estava procurando a incorreta, né? Tá vendo a lambança que eu estava fazendo? Então essa daqui tá errada. Aí eu volto aqui e falo, nossa, cara, essa daqui realmente, olha, o autor comparou a alguém. Alguém é um negócio indefinido, né? E tá depois, essa aqui tá errada, cara. E essa daqui tá certa no que eu entendi por enquanto. E eu tô procurando a correta. Olha, que bom que eu voltei, né? Vamos para a próxima aqui para conferir. Ele passou a ser entendido a partir... Tá aqui o meu A. Tá? Partir é verbo. Partir de suas reflexões. Putz, deixa eu ver. A ser entendido a partir de suas reflexões. Aí tem o partir de ir embora, né? É um verbo. Mas o partir de suas reflexões é um pensamento, né? A partir das suas reflexões. Eu acho que esse tipo de partir nesse contexto aqui, suas reflexões sobre a memória, não é um verbo porque é um pensamento, né? A partir de suas reflexões. Não é o partir de ir embora, né? Então acho que não é verbo. Partir é indefinido. Partir. Quem partiu foi, né? Partir. Eu acho que indefinido não é um artigo indefinido. Beleza. É masculino, é o partir ou a partir. Ele tem os contextos, né? Olha como tá difícil essa questão aqui, tá? Beleza. Aí eu falo a partir ou o partir. É a partir, né? Então aqui vai ter um azinho, tá? Aqui tem um A. Eu falo entendido partir. Fica ruim, né? Entendido o partir, não é. Entendido a partir, é. Então aqui tem um A também. Olha só, arrumei a confusão pra mim, tá? Aqui também pode ser que tenha crase, tá? Vou pra próxima. Eu tenho tempo, tá, gente? Eu tenho tempo. Isso aqui precisa de confusão que dá uma questão. Essa questão aqui é bem difícil mesmo. Os livros foram entregues a ele. A ele, né? Se eu não me engano, tá? Mais uma evolução para nós. Não se usa crase antes de pronome. Tá? Então, essa questão aqui tá errada, porque não se usa crase. Nós vamos averiguar aqui antes de pronome também, tá? E aqui, além de tudo, ele é masculino, né? Lembra, ó? Ele é masculino. É verbo. Vamos fazer do jeito que eu falei lá. É verbo. Ele não é verbo, beleza? É artigo indefinido? Não é. É masculino? É. Então tá errado. Beleza? Não tenho a certeza lá se antes de pronome. Vou verificar com vocês aqui, tá? Não se usa, mas se eu me engano não se usa. Mas ele é masculino. Foi daqueles 3 testes que eu falei pra vocês. Você identificou o que é masculino. Então essa daqui tá errada também. Beleza? Agora eu fiquei entre duas. Me compliquei agora. Qual que está correto? A Bravo ou a Delta? Vou apagar aqui. Qual que está errado? Qual que está correta, né? A Bravo ou a Delta? Qual que está correta? Vou marcar. Caramba, essa aqui deu trabalho, hein? Pessoas, referiu, partir, entendido. Qual que é correta? A Bravo ou a Delta? Vou começar pela Bravo. Pessoas é verbo? Não. Pessoas é um artigo indefinido? Eu acho que não. Apesar de pessoas ser um negócio bem definido, não é um artigo, tá? Pessoas é masculino? A pessoas ou pessoas? É a pessoas, não é masculino. É feminino. Então aqui pode ser que tenha um A. Referiu-se pessoas, fica legal? Não. Referiu-se os pessoas, fica legal? Não. Referiu-se às pessoas, fica legal? Fica. Então aqui tem um A.
Aqui tá plural, aqui tá plural. Então, pra mim, a bravo tá correta, tá? Agora eu vou pra delta. Partir é verbo. Se for nesse sentido de partir, de andar, pode ser verbo, tá? Pode ser verbo. Partir é um artigo indefinido? Não sei. Partir é masculino? A partir ou partir? Também tem contexto. Se for ou partir de alguma coisa ou a partir, também não cabe. Na minha dúvida aqui, eu acho que o partir pode ser um verbo, e aqui eu não tenho dúvidas, né? Que deve estar correto. Aí eu venho para o entendido. Entendido ou partir também cabe. Entendido a partir também cabe. Entendido partir? Não. Dessas questões aqui, gente, eu não estou me roubando, tá? Eu acho que a correta é a bravo, tá? Pode ser que eu esteja errado? Pode, tá? Mas a delta me dá a intenção do partir ali, a partir. Tá bem difícil essa questão aqui, gente, porque aquele partir ali é verbo ou não é verbo, gente? Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. Teve uma ação, né? Pra ele. Partir pode ser verbo, tá? Não vou mentir pra vocês, pode ser verbo, tá? Eu vou na bravo. E você? Vamos buscar a resposta? Eu vou na bravo. Correta, bravo. Acertamos, tá ok? Aquela lá que botou dúvida, esse é a partir do delta, né? Vamos ver a explicação aqui. A delta. Ele passou... Deixa eu deixar grandão aqui, gente. Alternativa D que criou dúvida, tá? Mas colocamos o X no lugar certo. Entendeu? A gente tem que ter um parâmetro, sem chutar. Quanto à alternativa delta, ele passou a ser entendido... Deixa eu pegar meu marcador para vocês acompanharem. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. Não há crase, porque antes de verbo, ó, era verbo, viu? É verbo, partir é verbo, entendeu? O partir, eu pensei assim, partir, só que ele tem vários contextos, né, gente? Mas me deu a entender que partir é verbo porque tem movimento. A partir, para você... A partir, ele teve que fazer alguma coisa das suas reflexões. Então, porque é verbo, tá ok? Você faz a perguntinha, é verbo? É artigo indefinido? Todos, todas, alguns, algumas, umas, uma. É indefinido? Não tem crase. É masculino? Não tem crase. Então, nesse parâmetro que eu passei para vocês, você consegue se defender. Acertamos as questões, tá? O vídeo está ficando meio longo, tá? Espero que você tenha se policiado assim na situação de crase, tenha aberto a sua mente, tá? A preposição, aos pouquinhos, você está entendendo que é aquela ligaçãozinha ali. Vamos estudar preposição na próxima aula, porque também é importante, tá? É conteúdo de prova. E o conteúdo de crase é isso aqui, não foge disso. Você viu que as dificuldades ali aumentaram, porque eu peguei questões de prova mesmo. Primeira coisa, marca a anterior e a posterior ao local que tem que ter a crase. A posterior você vai verificar o quê? É verbo. Se for verbo, não tem crase. É um artigo indefinido, uma, uns, algumas, alguns, todos, todas. Não tem crase. É masculino? Ah, isso, ou isso. Opa, é ou isso, então é masculino. Não tem crase. Seguindo essas três regrinhas, depois voltando na questão da frente, faz a ligação direto, vê se consegue dar ligação sem necessidade da preposição a ali.
Então, não deu, ficou ruim de falar. Tenta com o, não ficou legal. Tentou com A, ficou bacana. Aquela primeira tem A, a segunda tem A, juntou. Tem que ter a crase no meio. É simples, objetivo, te ajuda a se defender. Tem mais explicações? Tem mais peculiaridades? Tem, mas é para nível superior, tá ok? Eu não tenho por que ficar te ensinando nesse momento que você está estudando para prova, você tem pouco tempo, você tem os afazeres da vida, ficar te ensinando coisa que não é de prova de concurso para guarda civil municipal. O objetivo aqui é só isso, tá? Tem a crase mais avançada, mas não é para nós, tá ok? Não precisamos. Então, no meu site, tá? Eu tenho um slogan lá. Tá aqui meu slogan aqui, ó, no site. Deixa eu ver se consigo abrir ele versão para computador, vai, abre aí. Eu deixei na versão para celular. Aqui, ó. Nosso material de estudos é elaborado para facilitar sua preparação nos concursos da Guarda Municipal com foco nas matérias mais cobradas, evitando que você gaste tempo estudando o que não cai na prova. Então, eu não vou ficar passando para vocês aqui a crase mais avançada, porque não vai cair na tua prova, tá? Mas eu vou te ensinando a se defender da questão. Obrigado até aqui, tá? Fique para a próxima aula. Eu vou preparar alguma coisinha de preposição, que é importante também. Depois vamos responder questões de prova de português para o concurso das guardas civil municipal. Vamos pegar a prova, respondendo. Também cai concordância verbal, cai pontuação, tá ok? Então, interpretação de texto. Então, até aqui, obrigado pela parceria. Espero que tenha entendido sobre a crase. Faz teste de crase, sabe o que você faz? Você entra no Google, quem tem computador. Hoje em dia está muito fácil. Coloca lá, exercícios de crase. Abre qualquer site aí. Tem um site lá, acho que toda a matéria, tá? Exercícios de crase. Faz exercício. Se não quiser fazer exercício de crase, espera que no próximo a gente faz juntos. Tá ok? Entra no meu site, concursopoliciamunicipal.com.br, estuda lá, garimpa. Tem a parte gratuita pro pessoal, tem a parte exclusiva pro pessoal que fez a apostila, que comprou a apostila, tá ok? Obrigado a todos até aqui, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.